Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso virtual de introdução ao estudo da doutrina espírita. Meu nome é Márcio, vocês estão vendo aí no cantinho da tela. E nós estaremos nessa data, nessa segunda-feira, de carnaval, que é carnaval, mas não é carnaval, a gente não sabe, trabalhando o tema dessa noite, que está lá no Livro dos Espíritos, questões 1 a 16, falaremos sobre Deus. Assunto facinho, vocês vão ver que depois de hoje, muita coisa vai mudar na sua vida. Para a gente começar, a gente pede àqueles que estão aí no link, que acessaram o link no canal do YouTube, você que ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve no canal, para que você possa receber não só as notificações do nosso curso, embora como ele é um link privado, você vai recebendo semana a semana lá no WhatsApp, mas para também você receber as notificações dos outros trabalhos públicos que a casa oferece nesse canal, como as palestras públicas, entrevistas e as preces que a gente tem toda semana, enfim, para que você tenha contato com a nossa casa da melhor maneira possível desse virtual. Depois deixa aí o seu like, dá o seu boa noite, que conta como presença. Não é só o boa noite que você vai pôr aí no YouTube. Que o Clodoaldo está acompanhando lá o seu boa noite, ele está lá hoje no YouTube, o Artuso está lá no WhatsApp, e eu estou aqui com vocês, e a gente vai trabalhar juntos. Então dá o seu boa noite lá no YouTube, e amanhã até o meio-dia você recebe um formulário, um link de um formulário sobre a aula de hoje, para você responder, e essas duas atividades vão contar, que vão caracterizar a sua presença no curso. O que mais de recados que nós temos? Vocês sabem que a casa, através do Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita, o DAPSE, entrega a cesta básica para as famílias necessitadas. E essas cestas são formadas com os itens que os frequentadores, que os alunos e que a comunidade em geral traz e doa aqui para Obreiros. Falar mais alto? Beleza, vou falar mais alto então, que eu estou com medo de gritar. É claro? Peraí. Não tem que estar a luzinha. Peraí, tu se vira nos 30 aqui, você fica de boa. Porque tinha que ficar a luzinha acesa, não devia? Tá certo? Então tá bom, é só falar mais alto mesmo? Tá bom, tem que gritar igual o Arthur. Voz de trovão. Beleza? Melhorou? Falar assim? Vocês vão ficar surdo aqui no salão, hein? Lembrando então que os itens de cesta básica, que são doações nossas aqui, e a próxima cesta será entregue no dia 21 agora, de fevereiro. E os itens que compõem são leite em pó, feijão, farinha de trigo, sabão, creme dental e óleo. Todos os trabalhos da nossa casa, todos os cursos, nós adotamos um item, para que aquele item específico fique sobre responsabilidade daquele curso. E o nosso curso de introdução tem como responsabilidade trazer o óleo. E o óleo está faltando. Então nós esperamos que nos próximos meses, quando a gente divulgar aqui a lista, não só que não tenha nenhum item, mas de preferência que não tenha o óleo. A gente conta com a ajuda de todos. Quando você faz essa entrega? Aos sábados, das 13 às 18 horas, aqui no Portão do Obreiros. A equipe está sempre aqui. Muitas vezes você já deixa de um jeitinho ali no porta-mala, abriu o porta-mala, a pessoa aqui já pega, já fecha, e você já vai embora para a gente evitar esse contato. Claro que vale salientar que todos nós aqui no salão estamos em equipe reduzida, somos nós os monitores, mais 4 pessoas da técnica aqui de áudio e vídeo, para que a gente possa fazer esse trabalho e sempre respeitando as diretrizes de saúde, de higiene, contra a transmissão do Covid. Como nós fazemos todas as semanas, a nossa casa tem um projeto de transformação moral, é a reforma íntima. E como é muito difícil, né, fazer essa transformação tudo de uma vez, tem que ser passo a passo, a natureza não dá saltos, então cada semana a gente traz um tema para refletir. E essa semana do projeto é a semana de entender
o outro. Concede a teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. Essa frase é de Joana de Ângeles. Amigos, entender o outro vai muito além de se colocar no lugar dele, pois fazendo isso, já formamos uma opinião e decidimos um desfecho. Para nos colocarmos no lugar do outro, devemos nos despir de todo orgulho, para entender o que lhe vai no coração e na alma, sem nenhuma pretensão de julgamento. Estamos preparados para isso? Precisamos refletir a respeito e avaliar as nossas atitudes para com o outro, que é o nosso companheiro de jornada, buscando o mesmo que nós, transformação e evolução. Entender o outro não é abraçar uma causa e sair discursando por ele ou pela sua dor, segundo o nosso ponto de vista. É seguir ao lado, demonstrando respeito pela sua vivência. É se calar diante da voz que se levanta na narrativa, do choro angustiante que vem da alma, ou do silêncio que diz tudo, sendo ouvidos de compreensão e ombro acolhedor. Entender o outro é dar-lhe seu tempo e seus ouvidos para o desabafo que o sufoca, e não palestrar histórias e mais histórias na tentativa do auxílio. É estender as mãos quando muitos lhe dão as costas. Entender o outro é orar por ele no lugar de convertê-lo. É criar um ambiente de paz para uma boa convivência. Entender o outro é compreendê-lo na sua totalidade e adquirir passaporte para que nos entendam. É compreender o amor e a bondade de Deus para com a sua criação e ser grato por fazer parte dela. Esse texto, Projeto de Transformação Moral, tem lá no nosso site do Obreiros, www.obreirosdobem.org.br. Você tem o projeto por escrito, o projeto por áudio e tem o projeto completo, que é composto desse primeiro texto, um item do Evangelho segundo o Espiritismo para ler sobre esse assunto e um segundo texto para reflexão. Então, a gente sempre pede que quem tiver interesse, entra lá no site e vê o projeto por completo. E para que a gente possa iniciar efetivamente os trabalhos dessa noite, sempre começamos elevando o nosso pensamento ao Pai e agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade. Oportunidade de muita alegria de estarmos aqui reunidos em nome do aprendizado, em nome da busca pelo conhecimento, de compreendermos quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, segundo a ótica da doutrina espírita, que nada mais é que a retomada, o restabelecimento e a completude dos ensinamentos do Cristo trazidos pelo Mestre há mais de 2000 anos. Pedimos nessa noite, Pai, o concurso dos bons espíritos, a presença do Mestre Jesus, para que através da reflexão e da lógica, da fé raciocinada, possamos compreender, dentro da nossa capacidade, dentro das nossas limitações, aquilo que a doutrina espírita nos propõe, para que daí, diante dessa verdade revelada, possamos tomar melhor as nossas decisões, as nossas ações, em busca da nossa evolução e, consequentemente, da evolução do mundo que nos cerca. Mais uma vez, Pai, agradecemos de coração por essa oportunidade. Que assim seja. Todos bem? Esqueci alguma coisa? Tem um staff aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui. Não tem ponto. É Deus que fala. Como eu fizer assim, ó. Peraí, o que está acontecendo? Eu vou brincar, faz de conta que tem um ponto. É a voz falando comigo. Então tá aí, ó. Olha o nosso logo que bonitinho, né? CIED, a Parreira, Instituto Espírita Obreiros do Bem. E a gente começa. Agora vai ter aquela frente de câmeras que vai ser da hora, que eu vou me habituar aqui. Que eu olho para lá, vai estar tudo
Vamos quebrar isso aqui, daqui a pouco eu relaxo, vocês vão ver que eu vou começar a falar e não vou parar mais. E aí, se eu quiser sair aqui, eu posso falar aqui para sair nessa câmera. Troca a câmera, vamos ver. Aí eu saio aqui, ó, e fico mais pertinho. Eu vou deixar eles loucos aqui, a verdade é essa. Até porque a gente tem que se divertir, eu vou aparecer aqui, vou aparecer ali, e vou deixar todo mundo doido. Vamos ver o que a gente tem. Visão espírita de Deus, iniciando efetivamente as questões. Livro dos Espíritos, questão 1 a 16. Percebe uma coisa. Não é qualquer visão de Deus. É a visão espírita de Deus. Porque a gente pode ter várias visões de Deus. Pode ter a visão católica, a visão evangélica, a visão islâmica, a visão shintoísta. Cada religião tem a sua visão de Deus. O que a gente vai perceber, o que a gente pode adiantar, é que a visão espírita de Deus, ela não segrega, ela congrega. Ela é uma visão universal de Deus, que cabe em qualquer religião. O que a doutrina espírita vem nos trazer, que é o que Jesus já nos trouxe há 2000 anos, é restabelecer os seus ensinos. Entenda uma coisa, a doutrina espírita não traz absolutamente nada de novo. Nada. Ela simplesmente vem restabelecer a verdade do Cristo, que foi deturpada pelo homem, que não tinha maturidade, intelecto, moral, para poder compreendê-la naquela época, e vem completar certas coisas que Jesus deixou no ar, mas que o homem ainda não tinha condição de compreender na época. Então a doutrina espírita é uma doutrina cristã, é uma doutrina que segue os ensinos de Jesus, necessariamente, e a partir daí vem trabalhar e explicar melhor aqueles ensinamentos. Através de quem? Dos espíritos que já se foram. Dos espíritos e das vozes que se levantam do além para nos contar o que é o lado de lá, como tudo funciona, o que eles encontraram, quais as consequências do tipo de vida que a gente leva aqui, da onde nós viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. As perguntas filosóficas que o homem faz desde a época remota de quando surgiu na Terra, desde os homens das cavernas, que já pintavam nas cavernas aquilo que não entendiam, que já adoravam os seus deuses, que a gente vai comentar aqui. Desde aquela época, o homem procura compreender o que de fato é existir. E a doutrina espírita, principalmente no Livro dos Espíritos, vem tratar essa questão filosófica. E para que a gente possa começar, a pedra angular, a base sobre a qual a doutrina espírita vai se erguer, uma base que tem que ser sólida, uma base que tem que ser firme, para que lá na frente a gente compreenda o porquê das coisas, é compreender na medida das nossas limitações Deus. A gente provavelmente está rolando uma certa ansiedade agora, porque depois de tudo que você já passou na sua vida, de tudo que você já ouviu, de todas as dores, de todos os dissabores, de todas as alegrias, você tem a plena confiança de que você vai sair daqui hoje tendo uma ideia do que é Deus. Mais ou menos. Porque não é simples. A gente vai tentar ver o que vai acontecer e vamos ver até onde a gente consegue chegar. E a primeira pergunta é simples. Vou preparar os nossos meninos aqui, que não sabem nada do que vai acontecer. Mais uma vez. Você aí em casa, internauta, você acredita em Deus? Pode responder no WhatsApp e no YouTube aqui, e os meninos vão me falar as respostas. Já tem um tempinho, primeira lição de casa. Você acredita em Deus? Responde. Você já deve ter respondido. Eu lembrei que tem um delayzinho, né? Então eu tenho que falar, porque tal. Você já deve ter ouvido, alguém já deve ter te perguntado, você acredita em Deus? E você já deve ter perguntado para alguém, e qual foi a sua resposta? Que resposta você deu para essa pergunta? As pessoas estão respondendo aí? Estou aqui na escuta, estou respondendo aí? E quando você vai me falar as respostas?
Você já está com o microfone aí? Todo mundo sim? Todo mundo acredita? Estou ouvindo aqui, estou recebendo do ponto aqui, ó. Tem várias pessoas dizendo sim, acredito em Deus, acredito em Deus. Ó, tem um monte de sim aqui, Márcio, um montão de sim, tá? Sim, todo mundo respondendo sim, acredito em Deus. No entanto, eu te faço a seguinte pergunta. Eu responderia assim, né? Depende. Depende. Defina Deus. Como é que você acredita em algo? Quando você fala que sim, quando eu te pergunto, você acredita em Deus? A gente tem a ideia de que todo mundo tem a mesma definição de Deus, que todo mundo acha que é a mesma coisa. E aí começam os conflitos. Que Deus? Para mim o Deus, eu sou materialista, eu sou ateu, para mim Deus pode ser o Deus do dinheiro. Para outro pode ser o Deus do poder. Para outro pode ser um velhinho de barba, com um cajado que controla o tempo e a vida de todos. E fica lá recebendo, através da prece, cada vez que ele recebe uma prece, ele recebe um e-mail, igual no filme Todo-Poderoso. Ele tem um e-mail e ele vai respondendo um por um ali, ó. E-mail por e-mail para cada um que vai mandando as preces para ele. Imagina. Então, por que muita gente hoje em dia diz que não acredita em Deus? Que Deus é esse? Esse Deus que permite uma pandemia que dizima populações? Que leva tanto os mais velhos quanto as crianças, o rico ou o pobre? Esse Deus que permite que uma criança nasça numa família com saúde bem estruturada, com bens financeiros, enquanto outra nasce num país, num estado de guerra e mal consegue sobreviver à sua infância porque não tem o que comer? Que Deus é esse que permite tanta injustiça? Que Deus é esse que permite guerras entre religiões, entre irmãos humanos em torno do seu nome e simplesmente não se manifesta? É esse Deus? Esse Deus, particularmente, eu também não acredito. Por isso que depende. E aí que a gente vai compreender. Primeiro me explica o que você entende de Deus e talvez eu diga se eu acredito ou não. E não sou só eu. Einstein pensava sobre Deus alguma coisa assim. Todo aquele que se dedica ao estudo da ciência chega a convencer-se de que nas leis do universo se manifesta um espírito sumamente superior ao do homem, e perante o qual nós, com os nossos poderes limitados, devemos humilhar-nos. Outra frase dele: o azar não existe, Deus não joga dados. Não existe o azar, não existe a sorte, não existe o acaso. Se existiu o acaso, quem joga os dados é Deus. É isso que ele está dizendo. Então ele diz que tem alguma coisa superior ao homem. Tem algo inteligente. Essa é a visão dele. Dessa visão, como ele mostra, você acredita em Deus? Ou outras visão, de Abraham Lincoln. Eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu. Mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe um Deus. Percebe? Depende da sua concepção de Deus para você acreditar. O problema é de comunicação. Você já percebeu como dá problema entre as pessoas ao se comunicar? Quando a pessoa fala uma coisa para outra e a outra ouve e não gosta daquilo que ouviu? Porque tudo depende do que, mas define o que você está falando, explica melhor. Porque a gente compra as nossas ideias já adquiridas. Então a gente tem que ter uma ideia da definição para poder dizer o que a gente acha. Galileu Galilei: a ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é a obra de Deus e a mais notável. Então percebe que os grandes cientistas e filósofos da humanidade não simplesmente contrapõem a ciência à questão divina, mas pelo contrário, eles percebem uma perfeição, uma lógica matemática tão bonita e tão perfeita na criação
cosmos e da vida, que atrás disso só deve ter uma inteligência maior que isso tudo. E nessa concepção de Deus, você acredita? Tem mais outras. Nem todas são agradáveis. Carl Sagan também é um físico. A ideia de que Deus é um gigante barbudo, de pele branca, sentado no céu, é ridícula. Mas se, com esse conceito, você se referir a um conjunto de leis físicas que regem o universo, então claramente existe um Deus. Só que ele é emocionalmente frustrante. Afinal, não faz muito sentido rezar pela lei da gravidade. Você percebe? Cada um tem a sua maneira de ver. Então, como que a gente está vendo? Dependendo da sua ideia, ela não faz nenhum sentido. No seu Deus eu não acredito. Mas qual é o meu Deus? O que eu acho? E aí que a gente está trabalhando essa ideia, esse conceito. Olha outro conceito do Epicuro, lá da Grécia. Olha como muda agora. Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz? Então não é onipotente. É capaz, mas não deseja? Então é malevolente. Então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja? Então por que lhe chamamos Deus? Faz sentido. E foi o que eu perguntei. Ué, mas existe o mal? Deus não é o onipotente? Por que ele permite? Então ele não tem tanto poder assim. Então por que a gente chama ele de Deus? Quando a gente usa essa palavrinha aqui, ó, a gente tem que falar de algo absoluto. A definição de Deus é algo absoluto. Ele tem que ser absoluto naquela característica. Ou seja, ele tem que ser perfeito. Então, como é que isso acontece? Esses questionamentos são válidos. E é disso que a gente está falando. É a razão, é a fé raciocinada, é passar cada um desses itens pelo crivo da nossa razão. Ainda que seja uma razão limitada. Olha o Nietzsche. Não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. As pessoas falam de louvar a Deus. E muitos falam, o entendimento é, louvar a Deus é quando eu vou para a igreja, fico lá de vigília a noite toda, orando e cantando os cânticos. É isso, louvar a Deus? Eu não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. Será que Deus precisa que a gente cante para Ele? Será que Deus precisa ser louvado? Quem precisa às vezes ser louvado é o ser humano, por uma questão de orgulho e vaidade. Deus precisa? Tudo isso faz a gente começar a desconstruir a ideia, os preconceitos que a gente tem de Deus. E aí a gente vai trabalhando a maiêutica socrática. Através das perguntas, a gente desconstrói as nossas ideias preconcebidas de Deus, até que no momento, e vai acontecer, você vai falar, eu não sei mais nada, eu não acredito mais em nada, eu só sei que eu nada sei. E a partir daí, a partir das perguntas que Kardec organiza e os espíritos vão respondendo, a gente vai entrando em harmonia com essas respostas e vai percebendo essa nova concepção espírita, essa visão espírita de Deus, e vai se acomodando. E aí você vai percebendo que ela tem muito mais a ver com o seu íntimo. E aí você começa a compreender um pouco daquilo que a doutrina espírita vai nos trazer. Esse Théophile Gautier, eu não sei quem ele é, mas a frase dele é forte. O acaso é talvez o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar a sua. Tem que falar aqui assim bem pertinho, tá bom assim o som? Assim. Tá bom.
Então vamos falar, porque o microfone aqui acabou a pilha aqui e a gente se vira. Tem perguntas, Arthur? A gente vai agora ver uma outra coisa aqui. Você vai perceber que tem um lugar que é o melhor lugar para você fazer perguntas e buscar respostas. Pode ser no seu íntimo, falando com Deus, ou pode ser lá no Yahoo. Você faz a pergunta e pede para as pessoas responderem. E a gente vai ver algumas respostas de anônimos sobre definir sobre Deus. Tem perguntas? Pode tocar? Então vamos tocar. Defina Deus em uma frase. Lá no Respostas do Yahoo, onde as pessoas respondem, os anônimos, o que eles pensam de Deus. Ó. Definir Deus é limitar. Né? Que não dá para se limitar num espaço de uma frase. Deus para mim é verdade e bondade, sem pedir nada em troca. Olha como as pessoas vão confundindo o efeito com a causa. Aquilo que deveria, quem acredita em Deus, o tipo de pessoa que ela seria, com aquilo que ela acha que é Deus. Deus é um caminho para se chegar ao dinheiro infinito dos crentes. Essa visão é válida. Por isso a pergunta. Primeiro define Deus, depois eu digo se eu acredito. Deus é... Nossa, é muita coisa. Deus é muita coisa. Deus é essencialmente amor. Parabéns pela pergunta. O Yahoo Respostas é o melhor que tem. Deus para mim é paz. Deus é a única coisa que dá realmente sentido a toda a nossa existência. Deus, uma única razão de viver em paz neste mundo extremamente mau. Olha que interessante essa resposta. Porque se Deus é a razão pela qual você vive, e a ideia de Deus é de algo absoluto e poderoso, num mundo que é extremamente mau, onde esse próprio Deus não consegue controlar. Entra em contradição. E é isso que a gente precisa começar a pensar. Certos conceitos que a gente tem, certos preconceitos, façam que nós caiamos em contradição. E aí a gente se perde. Porque a gente fala uma coisa e se contradiz em seguida. Daí a necessidade de a gente poder estudar um pouco com mais profundidade essa ideia de Deus. Deus é a criação mais lucrativa e destrutiva da história da humanidade. Fonte de poder e dominação. Será? Ou será que a humanidade usou a ideia de Deus exatamente para isso? Isso é um fato. Mas será que ele foi só criação? Ou eu me aproveito de algo que pode ser possível, que eu consigo conceber e uso ao meu proveito próprio? Se a gente pensar que Jesus, como figura histórica, existiu, e que os seus ensinos foram usados pela Igreja Católica para poder manipular, principalmente o poder político na Europa, durante a Idade Média, a gente usou de algo que existiu ao nosso proveito. Exatamente o que está aqui. Para a gente terminar. Deus é onipotência, onipresença e onisciência. Pois se algo pode mais, então passa a ser o próprio Deus. Conclusão. Logo, Deus seria uma certeza. Só não sabemos o que ele é ainda, pois não conhecemos os limites do universo para dizer, este aqui é Deus. Entendeu? Também não. Mas está interessante aqui. Já tem um germezinho daquilo que a doutrina espírita vai trazer. Embora está meio confuso aqui no final. Deus é a própria natureza, é a mãe criadora. É muito comum a gente confundir o efeito pela causa. A mãe natureza, com as suas leis naturais, são um efeito cuja causa é Deus, que é o que a gente vai ver agora. E aí você confunde o efeito com a causa, dizendo então que Deus é a própria mãe natureza. Então tem tudo isso aí para a gente trabalhar. Tudo bem? Quê? Você quer que eu faça o quê? Esse cara fica fazendo mímica, eu tenho que ficar adivinhando a mímica. Você tem aí, tem perguntas? Tem perguntas? Pausa para perguntas, é isso que eu estou ouvindo aqui. Pausa para perguntas, vocês podem fazer perguntas aí, eu vou responder as perguntas ou vou deixar para os nossos universitários.
funcionar. Agora eu liguei. Funcionando? Beleza? Ô louco, meu. Vamos lá. Perguntas? Quem sabe faz ao vivo. Então tá. Porque você está aqui, tá? Entendi agora. Eu vou explicar. Ah, tá. Vocês vão ver aí, tem um delay. Então eu estou falando aqui e tem o pessoal ouvindo a palestra. E tem um atraso. Então quando eu acho que eu dou tempo, eu tenho que esperar até sair aí para depois vir aqui. De 30 segundos. Tem um delayzinho de 30 segundos. Então quando eu paro de falar uma coisa que abre para perguntas, eu tenho que esperar 30 segundos para você ouvir aí que abriu para perguntas. Então, a gente vai acertar isso aqui com um tempinho. E tem pergunta? Tá tudo bem por enquanto? Segue? Tem uma aqui, ó. Deus já foi carne? Acho que essa é agora. Vixe. Vamos. Quem perguntou? O Pedro? Boa pergunta. Se Pedro Deus... Cominato, Deus já foi carne? Deus já foi carne, eu vou entender que não é um bife, mas que Deus já teve aqui na vida terrestre, já encarnou como ser humano. Não. Eu vou te responder agora, nos próximos minutos, o que é Deus. E aí você vai conseguir dar essa resposta. Mais alguma? Seguimos, então? Então seguimos. Outra definição de Deus. No Salmo 23, Davi vem nos apresentar para ele o que é Deus, a ideia de Deus. E ele começa: o Senhor é meu pastor e não faltará a mim. No Salmo 23, Davi compara Deus com pastor. Davi era pastor. Davi tinha como função pastorear as ovelhas, levar as ovelhas para se alimentar todos os dias, levar as ovelhas para beber água, cuidar das ovelhas desgarradas. Então, para ele, era como se ele fosse uma ovelha totalmente dependente, guiada pelo seu pastor. Então, Davi fazia essa analogia. O Salmo 23 é um cântico que Davi escreve sobre a influência de um espírito quando ele está no deserto da Judéia, fugindo do rei Saul e do seu exército. E naquele momento que ele está só, que ele já tentou tudo o que ele podia, que ele já não tem mais esperanças e não tem a quem recorrer, ele elabora, ele escreve esse hino de amor, reconhecendo a grandeza e a fé que ele tem no seu Senhor, que para ele é o pastor. Para Jesus, há 2000 anos, ele apresenta a ideia de Deus como Pai Nosso, que estais nos céus. A palavra pai em aramaico é Abba. Ele usa a palavra Abba, que na verdade significa paizinho. Também pode ser utilizada como paizinho. Então Jesus, quando pergunta para Jesus, que é Deus? Jesus diz, Deus é pai. É um paizinho. Imagina na terra, imagina um pai na terra. Você que hoje já teve um pai, ou conhece um pai que é bom. Sabe aquele pai presente, que cuida? E nós que somos imperfeitos, conseguimos entender o que é um bom pai. Imagina um pai que é perfeito. Então Jesus vem trazer a ideia de que para ele, Deus é pai. Para Davi, Deus é um pastor. Mas agora, para nós espíritas, nós que temos condição, intelecto, moral de compreender um pouco mais, nós precisamos saber nós agora o que é Deus segundo a doutrina espírita. E a ideia de Deus é um dos princípios, um dos 5 princípios básicos da doutrina espírita, aonde toda obra espírita, toda filosofia vai ser alicerçada. Esse princípio
fundamental como a ideia de Deus é que vai nos permitir compreender futuramente uma série de questões dentro da filosofia espírita. Não há como entender a reencarnação se nós não entendermos a ideia de Deus. Não tem como a gente compreender por que ainda existe o bem e o mal no planeta se nós não entendermos a ideia de Deus. Por isso que essa aula é fundamental. E aí, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos. Estão lembrando? Kardec organiza essas questões, passa para os médiuns através dos espíritos respondem, Kardec recebe essas respostas dos mais variados médiuns, analisa, pensa, organiza, e aquela resposta que apareceu de diversas localidades do planeta, porque ele manda para vários médiuns em vários lugares. Lembra que naquela época não tinha como se comunicar como hoje. Ele recebe e organiza. E aí ele vai fazer essa primeira pergunta, que é Deus. E note o seguinte. Kardec não pergunta quem é Deus. Aqui, corta para mim, corta para mim, corta para mim. Kardec não pergunta quem é Deus. Porque quando eu pergunto quem é para ser humano. Eu estou dando uma ideia aqui de que Deus é um ser de carne, ou que poderia ser de carne, ou que foi ser de carne. Não. Por isso que Kardec não pergunta quem. Ele estaria meio que já tendo um preconceito. Ele pergunta: que é Deus? Que ideia é essa de Deus? E aí, nós vamos buscar então essa melhor compreensão a partir de agora, de novo, conforme a nossa capacidade atual de compreender. Então, não vamos nos frustrar e criar muita expectativa. Vamos lá. Já falamos, vamos lá, ver o que é Deus. E, portanto, resposta dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora eu fico imaginando você aí na sua casa com essa resposta. Ah, mas não é Deus é amor? Não é Deus é paz? Deus é bondade? Deus é grandioso? Não, Deus é isso aqui, ó. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pensa comigo aqui. Como assim causa? Se a gente soltar um objeto, ele vai em direção ao chão. O efeito vai ser medir a altura que ele está do chão, com uma velocidade inicial 0, porque ele sai do repouso. Eu meço a distância até o chão, cronometro quanto tempo ele leva e consigo calcular a velocidade com que ele cai no chão através de uma lei matemática. Isso é o efeito. Qual é a causa que leva um objeto a ser solto em relação ao chão, ter esse movimento? A causa está na lei de gravidade. Aí a gente tem uma ideia do que é efeito e causa. Tá? Deus é a causa primária de tudo, todas as coisas. Tudo que você imaginar. Imagina o seguinte. Estamos nós nesse planeta azul. Nós, como seres humanos e os demais animais, através da teoria da origem das espécies de Charles Darwin por seleção natural, estamos sempre evoluindo materialmente de uma série de outros organismos vivos que veio no decorrer da história do nosso planeta. Desde o momento ali da sopa proteica, que já foi comprovado, até o momento que nem existia vida no planeta Terra. Planeta esse que tem 4,5 bilhões de anos. Esse planeta Terra, que veio de uma explosão de uma estrela, que deu origem à nossa galáxia. A nossa galáxia não, o nosso sistema solar. Que por sua vez está dentro de uma galáxia que é a Via Láctea. Que tudo isso veio de um momento chamado, que a ciência chegou no Big Bang, que era uma massa de energia que por algum motivo resolveu explodir e está explodindo até hoje. Imagina que você explode uma bexiga e vai vendo em câmera lenta tudo que está lá dentro. Imagina uma bexiga cheia de doce.
e ela vai se expandindo. É o universo até hoje. Então, a gente consegue remontar tudo que a gente tem na história do cosmos, universo, segundo os cientistas, tem de 10 a 15 bilhões de anos, tudo a esse momento. E a pergunta é, se todo efeito tem uma causa que o deu origem, e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente anterior que deu origem, concorda comigo que em algum momento você vai ter que ter uma causa primária. Em algum momento vai ter que ter uma causa inicial de que tudo proveio dela. Porque se ela não for a causa inicial, é porque tinha uma antes dela. E essa antes é que vai ser a inicial. E se essa antes não for a inicial, é porque tem uma outra antes dela. E se você fizer esse processo através da lógica, vai chegar em algum momento que você vai chegar numa causa inicial ou causa primária de todas as coisas. Como essa causa primária de todas as coisas dá origem a todas essas coisas, e todas essas coisas possuem leis inteligentes de manifestação, essa causa é inteligente. Mas como ela é a primária, de onde tudo origina, ela não é uma inteligência qualquer. Ela é uma inteligência suprema. Então, essa causa inicial, que dá origem a todas as coisas, coisas essas inteligentes, portanto, a causa suprema em sua inteligência, vamos dar um nome para isso? Vamos. Deus. Eu poderia chamar de deusa? Poderia. Poderia chamar de pai? Poderia. Poderia chamar de sol? Poderia. Dê o nome que você quiser. Definição dos espíritos sobre que é Deus. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se você colocar essa definição e apresentar para Albert Einstein, segundo aquilo que ele acha que é Deus, e pergunta, você acredita em Deus, Einstein? Ele vai falar, defina Deus. Ah, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele vai falar, acredito. Tudo depende dessa definição. Olha como tudo muda. Aqui não está falando que Deus é o Deus de Israel. Aqui não está falando que Deus é o Deus dos escolhidos e dos eleitos. Aqui não está falando que Deus é o Deus do planeta Terra. Aqui não está falando que o meu Deus é diferente do seu. Aqui está falando que a gente, querendo ou não, acreditando ou não, ele existe. Independente do que a gente, da nossa opinião. Não importa o que a gente acha. Ele existe. Porque ser a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, independe o restante. Porque essa causa existe. Tudo tem que ter saído de algum lugar. E tem que ter essa causa primária. E ela é inteligente. Então, se isso é Deus, se essa é a nossa visão espírita de Deus, e é claro que a gente vai seguir para tentar compreender melhor o que isso significa, olha quantos preconceitos são destruídos com isso. E aí a gente volta à pergunta, Deus já foi carne? Lê essa resposta e fala para mim, faz sentido? Se Deus é a causa primária, de alguma forma, Ele é sempre, a gente vai ver os atributos de Deus, aqui em breve, já não tentando entrar, não tem como, né? Porque a carne, vamos chegar assim, ou o elemento material, está aqui, ó, em todas as coisas. Percebe que os espíritos são diretos, não tem meio termo. Eles aplicam direto. Não há explicações de cada conceito. A resposta se basta. Faz sentido, filosoficamente. Temos perguntas, provavelmente. Vamos dar um tempo para as perguntas.
Então, vocês vão dar um tempinho aí, enquanto isso eu vou beber aqui uma água, que é aquele tempo dos 30 segundos, que eu entendi. Então, vamos fazer perguntas. Vamos lá, Márcio, vamos lá. Ó, eu tenho duas aqui, ó, para você. Uma da Cláudia Biscari. Desculpe se eu falei seu nome errado. Da Cláudia. Cláudia. Difícil pensar em algo sem início. Sem início. E o outro do Pedro, para você já ir pensando também. Eu acho que você respondeu aí, mas para reforçar. O que é Deus para os espíritas? Tá. Cláudia, é difícil pensar em algo sem início. Até porque nós não vamos conseguir compreender essa ideia de Deus. A gente vai começar o spoiler. Porque as questões são metodologicamente organizadas para a gente estudar. Mas é claro que naturalmente vem outras questões. Kardec, numa das questões que a gente vai ver, vai perguntar, mas nós temos condição, nós aqui agora, de compreender a natureza íntima de Deus? E eles vão dizer que não. Que para que a gente compreenda essa natureza íntima, falta um sentido. Como assim? Nós temos o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. Nós temos 5 sentidos e conseguimos perceber a matéria que está aqui. Mas, por exemplo, nós temos as ondas eletromagnéticas de rádio, de TV, de Wi-Fi, de sinal de celular, que a gente não consegue perceber com os nossos sentidos, embora os aparelhos consigam perceber. E elas estão aqui. Então, essa ideia de a gente compreender algo que não tem início, realmente vai ser complicado. É a mesma coisa de a gente entender, por exemplo, a ideia de que Deus, nós estamos mergulhados em Deus e Deus está dentro de nós. A gente não fala que Deus é onipresente, está em todos os lugares, só tem um jeito. Se a gente estiver mergulhado nele. Só que os nossos sentidos não permitem que a gente compreenda. Não permitem que a gente compreenda como que eu posso entender algo que não tem início. E pensa comigo, se algo não tem início, ele sempre existiu. Para que algo não tenha início, ele sempre existiu. Algo que sempre existe é porque é eterno. Não tem começo e não tem fim. É a ideia de infinito. Algo desconhecido, que não tem começo nem tem fim, é a ideia de infinito. Percebe que são palavras. Conceitualmente é complicado. Mas a ideia é essa. Por isso que a gente vai dizer que Deus é eterno. Por uma questão lógica. Se algo é a causa primária e, portanto, não tem início, portanto, sempre existiu. Logo, um dos atributos de Deus é o quê? Deus é eterno. E nós, criaturas, nós temos começo. Nós vamos ver que nós fomos criados por Deus. Mas nós não temos fim. Então, nós somos imortais. Os espíritos são imortais. Deus é eterno. Então, sim, nós vamos ter algumas dificuldades para conceber essa ideia de Deus. Segundo os espíritos, falta um sentido. E daqui a pouco a gente vai buscar que sentido é esse que está faltando e quando que a gente vai ter esse sentido para poder compreender essa natureza íntima de Deus. E da carne, como é que é o da carne de novo? Pedro. Qual que é a ideia espírita, concepção espírita do espírita? É a concepção do espiritismo. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a visão dos espíritas. Essa aqui, ó. Sabe quando que a gente vai entender? Quando a gente aplicar isso em outros assuntos. Fica tranquilo. A gente vai falar sobre uma série de assuntos dentro da doutrina espírita e a gente sempre vai voltar como causa essa ideia de inteligência suprema e causa primária. Vamos seguindo. Lembra, é uma lição nova.
Muitos de vocês não tiveram contato. Como é que era na escola quando tinha uma lição nova? Eu vejo a primeira vez, tenho dúvidas. Leio de novo, tenho dúvidas. Vou um pouco mais para frente no assunto. Volto depois para ver novamente. E do nada, no insight, tudo começa a fazer sentido. Então vai ser mais ou menos por aí. Não vai ser diferente. Seguimos? Bora. Porque eu falei, estou na primeira questão. Olha que beleza. Kardec busca provas quanto à existência de Deus. Tudo bem. Entendi o que é Deus. Fez um sentido lógico. Mas na questão 4, Kardec pergunta para os espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Percebe que são duas coisas distintas. Duas coisas distintas. Primeiro, ter uma ideia do que é, do que representa. Outra ideia filosoficamente eu compreendo. Mas onde que eu posso ver que isso é verdade? Que Deus, essa ideia que Deus existe. Você pode sempre ler assim, ó. Se Deus está te causando estranheza, lê assim: onde se pode encontrar a prova da existência da inteligência suprema do universo? Ou, na verdade, é maior, né? Da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Onde se pode encontrar a prova disso? Resposta dos espíritos. Mais uma vez a resposta é sintética e clara. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. É simples assim. Tudo aquilo que o homem não é capaz de construir, tudo aquilo que o homem não é capaz de criar, alguém tem que ter criado. Lembra? Efeito, causa. Quando eu tenho um prédio inteligente funcionando na internet e que faz tudo no piscar de olhos, igual o Dini é um gênio, foi o homem que fez? Então qual é a causa? A inteligência humana, aplicada na construção de algo. E quando eu olho uma noite estrelada, quando eu vejo um cometa passando, quando eu percebo que através da luz do Sol e do calor da luz do Sol é que é possível que haja vida no planeta, eu pergunto: qual é a causa do Sol ser como é e permitir o surgimento da vida no planeta Terra? Qual é a causa inteligente por trás desse efeito inteligente? A causa primária, a inteligência suprema, que a gente está abreviando e chamando de Deus. Antério de Quental, no livro Parnaso de Além Túmulo, primeira psicografia publicada de Francisco Cândido Xavier, o poeta português, dá uma definição poética para Deus. Quer entender a existência de Deus? Quem senão Deus criou obra tamanha, espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem, senão Ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Aqui é uma visão poética de Deus. É uma visão poética daquilo que a gente tem à nossa volta e que não é de criação humana, trazendo essa existência dessa causa original, dessa causa primária, dessa inteligência suprema. Então, a gente vai perceber que hoje a gente tem uma visão filosófica espírita de Deus, mas cada um de nós vai ter uma visão pessoal de Deus, uma visão emocional de Deus, diante daquilo que nós já vivemos até o dia de hoje. Mas Kardec é chato.
Chato no sentido bom. Kardec quer ter certeza que os espíritos sabem do que está falando. É aquilo que a gente chama de teste de robustez de Kardec. Vocês vão perceber durante o livro que Kardec faz uma pergunta, faz outras, e de repente ele volta na mesma pergunta falando diferente. Exatamente para ver se a resposta dos espíritos faz sentido. Lembra que Kardec está descobrindo, estudando uma doutrina. A doutrina não é dele. E a ideia, a visão dele é: tem que ser racional. Se não for racional, eu não aceito. E eu vou ficar perguntando até fazer sentido. E ele pergunta de novo, tentando confirmar essa prova da existência de Deus. E na questão 5, Kardec pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Por quê? Que lá no começo, quando eu perguntei, você acredita em Deus? Todo mundo respondeu sim, 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 sim. De onde você tirou essa ideia que existe Deus? Por que a gente tem essa necessidade de sentir que há um algo mais? É isso que ele está perguntando. Essa coisa instintiva que parece que nasce, que tem alguém que olha por mim, que governa o mundo, que tem uma inteligência que coordena tudo à nossa volta, que todas as leis e tudo que surgiu não é obra do acaso, que veio do nada. Por sorte estamos aqui. Não, tem uma inteligência guiada, que cria, que organiza, que compreende tudo o que a gente vive. Por que a gente tem esse sentimento instintivo? E os espíritos responderam para Kardec e respondem para nós: a de que Deus existe. Então por que vem esse sentimento instintivo? O que isso prova? A ideia de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Se o efeito no ser humano é essa ideia de Deus, isso é um efeito. Qual é a causa disso? De novo, é a mesma ideia. Qual é a causa? A de que existe e que está dentro de nós. É intrínseco dentro de nós. Dentro da nossa consciência. Esse dentro de nós é na nossa consciência. No nosso pensamento, na nossa forma de pensar, nesse ser espiritual que nós somos. Que nas próximas aulas a gente vai entender o que é o espírito. Nós somos espíritos que temos um corpo. Nós somos espíritos que temos um corpo. Mas o que é esse espírito? E o que é esse corpo? São assuntos para as próximas aulas. Deixa eu ver se vai mudar o assunto aqui para fazer pergunta. Qual a próxima? Mas aí Kardec insiste nessa coisa da existência. Por que Kardec fala assim, mas sabe por que você acha que Deus existe? Porque alguém falou para você antes. Será que essa ideia de Deus, que a gente acha que tem um ser superior, algo a mais no universo, que nos organiza e nos controla, não é porque a gente ouviu alguém falar? E como a gente ouviu alguém falar, então a gente acha que existe? Será que não é uma ideia adquirida? Olha a pergunta. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação? Resultado de ideias adquiridas? Será que a gente não aprendeu com o tempo, porque sempre alguém falou pra gente que tem alguém, que tem algo mais? E o que os espíritos respondem? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Que selvagens? Lá nos homens da caverna, lá nos primórdios da humanidade na Terra. Os homens ali, que já começavam a entender o mundo em que viviam, já pintavam, por exemplo, nas paredes da caverna, aquilo que eles tinham como sobrenatural. Eles já tinham aquilo que eles não compreendiam e que era mais poderoso que eles, essa ideia de divindade, como o Deus fogo, o Deus relâmpago. E não precisa ir muito atrás. Quando na mitologia escandinava a gente vê Thor, que é Deus do trovão, porque eu não consigo explicar como hoje a gente consegue o que é essa descarga elétrica que vem do céu nas tempestades, eu estou usando aquilo que eu não sei e que é mais poderoso do que eu, como uma divindade. Esse sentimento já está lá. Então, desde o surgimento da humanidade, essa ideia do algo mais, de pertencer a algo maior, já existe.
Isso que os espíritos nos trazem em relação a essa existência. Então percebe que Kardec tenta cercar de todas as formas para obter uma resposta que satisfaça, que convença. Tudo bem? Tem perguntas? Quando tiver, você levanta a mão aí e a gente segue. Se tiver, faz pergunta então. Vem a porrada. Tem duas aqui, ó. A Ângela. Por que e para que Deus existe? E tem mais uma daqui a pouco. Quer que eu faça? Não, eu vou... faz aí que eu pensar um pouco. Só para você pensar? É. Então responde essa primeiro, do Pedro. Deus então pode ser um alienígena? Deus pode ser um alienígena. Pedro, de novo, é essa visão que a gente está tentando quebrar. A gente tem a ideia de que Deus é um ser como nós. É essa comparação que não cabe. Percebe que quando Kardec pergunta que é Deus, exatamente para tirar essa visão de que ele é um tipo de entidade, de criatura, de ser. Deus não é energia, porque senão estava falando ali, Deus é uma energia, ele não é energia. Deus não é uma entidade, não é uma criatura, não é um ser, porque a resposta não diz nada disso. A resposta despersonaliza, descaracteriza essa ideia de Deus como um ser. De novo, Deus é a inteligência suprema de todas as coisas, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Você quer ter uma ideia? Deus está muito mais para algo. A gente não consegue com as nossas palavras limitar. A gente não tem essa visão de algo que está acima dessa nossa capacidade de compreensão. Por isso que ele é definido como uma ideia. Por isso que ele é definido como um pensamento. Então imagina uma inteligência suprema. Isso a gente consegue imaginar. Uma inteligência suprema. Só que não é porque é uma inteligência suprema que tem que pertencer a alguém. No nosso caso humano, é uma criatura que tem uma inteligência. Não, ele é a própria inteligência. Ele é essa causa. Percebe que os espíritos não dizem se é uma energia, se é uma entidade, se é uma criatura. Exatamente porque não tem como saber. Ele só traz a ideia filosófica do que é. Nós não temos condição de compreender a natureza íntima de Deus. Falta para nós um sentido, que é a pureza de coração. A pureza de coração a gente vai alcançar no momento que nós alcançarmos o estado de espíritos puros. De espíritos que já conhecem toda a verdade intelectual e moral do universo. Espíritos que já reencarnaram tudo o que precisavam reencarnar, que já passaram nos mais diversas escalas de planetas, desde os planetas primitivos, dos planetas onde o mal impera, até os planetas felizes onde não existe o mal. E nessa condição de espírito puro, a gente vai desenvolver um sentido, e esse sentido vai nos permitir compreender essa natureza íntima de Deus. O que a gente consegue compreender agora é essa ideia da questão 1, e um pouco pelos efeitos, pelas características de Deus, pelos seus atributos, a gente consegue entender um pouco melhor do que se trata. Mais do que isso, nós não vamos conseguir. Para que Deus existe e por que Deus existe? É simples. Não é uma questão de querer. Não é uma questão de se perguntar. É uma questão simples, filosófica. Tudo tem que vir de algum lugar. E esse teve que ter um início. Esse início que deu origem a tudo tem que ser inteligente, porque tudo que veio depois é inteligente. Vamos chamar isso de Deus. Se isso não existe, tudo é um caos. Tudo é uma bagunça, não tem ordem. Como é que as leis da gravidade, elas funcionam e elas existem no universo como um todo, em todas as épocas da humanidade? Ela é organizada, ela é inteligente. Então tem uma organização. Se ela tem, algo criou.
E esse algo tem que ser inteligente, porque gerou algo inteligente. Essa é a ideia de Deus. Sem isso, não tem mutabilidade. Não tem imutabilidade. Tudo pode mudar a qualquer momento. E aí não tem certeza de nada, não tem organização, não tem vida. Fica tudo ao acaso. Que é o que a gente vê, que a gente está vendo, que esse acaso simplesmente não existe. Não faz o menor sentido. Então, o porquê Deus existe para quê, está acima do que a gente quer. Porque você querendo ou não, você acreditando ou não, você lutando contra ou a favor, Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo, e você está mergulhado nele e ele em você, e você está sujeito a todas essas leis divinas originadas dessa causa primária, querendo você ou não. A diferença é o que a gente vai ver é o seguinte: por que Kardec trata e os espíritos tratam isso como leis? Naquela época não existia psicologia ainda. O direito é o mais próximo do que eles têm de algo mais lógico. Por isso leis. E nas leis são simples. Quando você está de acordo com as leis, você não sofre as consequências. Você caminha direto em conformidade com as leis e você cresce mais rapidamente, tanto intelecto quanto moralmente, em relação às leis divinas. Quando você se afasta das leis divinas, isso gera consequências. E essas consequências vêm principalmente através da dor, que vai nos ensinar a voltar para o caminho das leis, aprender com os erros e a partir daí aprender a vivenciar essas leis. Por que é importante compreender essa natureza de Deus, ainda que não completa? Porque eu posso pautar a minha vida segundo essas leis divinas e através do meu livre-arbítrio e da minha escolha, escolher aquele tipo de vida que eu quero para mim. A lei de ação e reação, de causa e efeito, vai nos dizer que aquilo que eu quero para a minha vida amanhã depende daquilo que eu estou plantando hoje. Agora, se eu tenho um manual de instrução que me diz quais são as leis divinas, como elas funcionam e como eu deveria agir para estar de acordo com essas leis, significa que eu posso criar o meu futuro a partir de agora. Quando eu desconheço essas leis, eu vou ter que aprender na prática. E a chance de eu errar é muito grande. E se eu errar, vai ter consequências. E eu vou ter que arcar com essas consequências. Tudo depende da nossa escolha. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, a gente vai ter exatamente esse contato com essas leis divinas. E se eu conseguir, através da prática, do hábito, da educação moral, da reforma íntima, entrar em consonância com essas leis divinas, através da minha livre escolha, que nem Deus, nem a inteligência suprema interfere, eu posso adiantar ou não a minha evolução espiritual. Tudo muito parecido com o que acontece aqui com a gente na escola, por exemplo. Tudo muito parecido. Mas vamos seguindo. É assim mesmo. Essa aula sobre Deus, as perguntas, geram uma série de questionamentos que a gente vai respondendo através das questões e no decorrer do curso. E aí chega na questão 10, que é o que eu estou falando para vocês. Tem como compreender a natureza íntima de Deus? Então, resposta dos espíritos: não. Não. Não tem jeito. Não adianta. Falta para nós um sentido. Lá no Sermão do Monte das Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus diz assim: bem-aventurados, felizes, bem-aventurados são felizes. Felizes os limpos, limpo, purificado, de coração, porque eles verão a Deus. Vamos tentar entender. Ver a Deus a gente não pode ver, porque é visão, a gente não consegue. Jesus está dizendo que os felizes verão a Deus. Então os felizes vão compreender essa natureza íntima de Deus. Os puros de coração. Os puros de coração vão entender.
Quando que eu me torno puro de coração? Quando eu for um espírito puro. Nas aulas seguintes, a gente vai falar da escala espírita e vai explicar o que é esse espírito puro. Adiantando, é quando você está numa condição em que você evoluiu tudo intelectualmente. Presta atenção. Sabe o que é evoluir tudo intelectualmente? Sabe todo o conhecimento que a humanidade tem hoje? Todo, em todas as áreas. É você já saber tudo aquilo e dominar tudo. Imagina. Imagina você dominar tudo que existe hoje de conhecimento tecnológico. Toda a história da humanidade. Quando você dominar isso tudo, a gente está falando de puro, do ponto de vista intelectual. Do ponto de vista moral, dominar tudo é você não mais ter orgulho, nem vaidade, nem egoísmo. Enquanto nós tivermos orgulho, vaidade e egoísmo, a gente não é puro, a gente não é limpo. Em termos espiritual, nós não temos condições de compreender a natureza íntima de Deus. Então, nesse momento para nós, impuros, a gente tem duas escolhas. Nós somos impuros, imperfeitos. Você tem duas escolhas. Se você deixar o seu orgulho falar mais alto, você vai parar aqui, vai parar o curso, vai embora para sua casa e não vai mais assistir nenhuma aula. Porque se você acha que você não é capaz de ver a Deus agora e não tem humildade suficiente de entender que o problema não é a definição de Deus, é que nós, todos nós aqui, ainda não temos essa condição de entender, é porque o seu orgulho falou mais alto e aqui, daqui para frente, talvez não vai te ajudar muito. Agora, se você tem a humildade de pelo menos falar, bom, não me convenci ainda, tem muita lacuna, mas eu quero ver o que vem pela frente para ver se eu entendo melhor até o final do ano, seja bem-vindo, você já está começando nesse caminho dessa purificação para que um dia você consiga ver e entender Deus. Simples assim. Lembra, os espíritos não têm meia palavra, é pá! É isso. Agora cabe a nós decidir o que a gente quer. Esse texto está lá no Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias. Isso a gente tirou de lá, não está no Livro dos Espíritos, tá? Ou seja, Kardec, mesmo quando confrontado com a impossibilidade de se conhecer a natureza íntima de Deus, por enquanto, aí Kardec falou, tá, então não dá para entender direito a natureza íntima, mas ele fala, vou tentar melhorar um pouco ainda, quero tentar entender um pouco melhor ainda. Aí ele pergunta na questão 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa dos seus atributos? Atributo é algo que uma determinada ideia, ser, tem, exatamente pela sua definição. Vamos pegar só um exemplo. Eterno. Se Deus, ou a causa primária, não tem nada antes, ela sempre existiu. Quem não tem origem, sempre existiu. Não tem começo nem fim. Portanto, é a definição de que palavra? Eterno. Então, um dos atributos dessa definição, causa primária, inteligência suprema, é ser eterno. Percebe? É lógica. Não é achismo. Não é opinião. Então, tem outros atributos. Aí ele fala, esses atributos, dá para ter uma ideia completa dos atributos de Deus? Resposta dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Em outras palavras, da maneira que você pode entender no momento, é suficiente, é completa. Com a sua capacidade que você tem intelectual e moral de compreender nesse momento, na escala que o planeta Terra está, é suficiente para você já ter uma ideia dos atributos de Deus. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, é o que ele está falando. O que vocês têm aqui é suficiente para você saber e seguir a sua vida por enquanto. Mas pode ter certeza que tem muito mais para você conhecer. E mesmo o homem mais inteligente da Terra não tem condição de compreender isso ainda. A gente não consegue compreender a física quântica. A gente não entende a teoria da relatividade. A gente não entende o que a física e a ciência estão fazendo. A gente não entende como é que a gente vive num país
governado por pessoas que colocam o poder político acima da saúde humana e ficam disputando para quem que é a vacina. Se o cara não consegue descobrir e entender nem isso, como é que ele vai entender isso aqui? É isso que está faltando. Essa inteligência moral, a gente não tem capacidade ainda. Mas com o que a gente tem já dá para chegar a algum lugar. E esses atributos? Vamos pensar um pouquinho neles. Deus é eterno. Esse a gente já explicou. Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau, remotamos ao infinito a eternidade. Ou seja, se você for voltando, chega no primário. Se não tem nada antes, se ele sempre existiu, logo ele é eterno. E por isso que Davi fala, o Senhor é meu pastor e não faltará a mim. No futuro, faltará, porque Deus é eterno. Não vai faltar hoje, não vai faltar amanhã, nem nas próximas reencarnações. Porque Ele é eterno. Já é um conhecimento de Davi lá. Dessa característica, desse atributo de Deus. Outro atributo. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. Pensa. Deus, tira da cabeça a ideia de Deus. Vamos trocar. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é imutável. Porque se essa inteligência suprema mudasse, as leis que originaram dessa inteligência também mudariam. E a gente não teria estabilidade. Porque se a inteligência suprema não erra, então ele já cria a lei perfeita. Porque se a lei tivesse que ser mudada, é porque ela não era perfeita. Mas se ela não era perfeita, então quem criou também não é. Uma contradição. Logo, essa causa primária, essa inteligência suprema tem que ser imutável. Essa inteligência suprema, Pedro, é imaterial. Não tem como ser carne, não tem como ser alienígena. É imaterial. Olha por quê. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Então ele não tem corpo, não tem nada a ver com matéria. Por quê? De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A matéria sofre transformações o tempo todo. A matéria é basicamente energia. Esse corpo que a gente toca, os objetos que a gente toca, é energia condensada, mas é energia. E ela não se perde, ela não se cria, ela se transforma. Então, como matéria se transforma, e a gente sabe que a inteligência suprema é imutável, ela não pode ser matéria. Logo, ela é imaterial, porque se ela fosse matéria, ela estaria sujeita a mudanças. Mas ela é imutável, logo tem que ser imaterial também. É o que então? Está mais fácil dizer por enquanto que não é, do que o que é. O que mais? É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas. Ou seja, se tem muitos deuses, cada um tem a sua opinião. E nem unidade de poder na ordenação do universo. Se eu tenho vários deuses, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu poder, e a gente viveria num caos, que é como a mitologia grega romana, por exemplo, nos apresenta os mitos dos deuses. Esse Deus tem que ser único. Não tem como ter outro Deus, porque senão a gente viveria no caos. Imagina duas inteligências disputando. Então, uma inteligência, exatamente por uma questão lógica. E ele é onipotente, ou todo-poderoso. Ele o é porque é único. Por que ele é poderoso? É uma consequência direta de ser único. Se ele é a inteligência suprema e ele é único, então ele é o todo-poderoso. Ele não erra. Ele é absoluto nos seus atributos. Ele é perfeito na sua inteligência. Então tudo aquilo que acontece está de acordo com a perfeição, com uma inteligência suprema. Vai guardando isso. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Então não teria feito todas as coisas. Deus não é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas? Se ele não for todo poderoso, tem alguma outra coisa que é tão poderoso quanto ele. E ele não faria todas as coisas.
Essa outra poder faria algumas coisas. Então ele já não seria onipotente. E aí ele não seria Deus. E ele não seria único. Olha como uma coisa amarra na outra. As que não houvesse seriam obra, a que não houvesse sido feito por ele seriam obra de outro Deus. E aí a gente quebra a ideia de Deus único. Então, se esse Deus é único, se essa inteligência suprema é única, ela é toda poderosa, ela não erra, ela é suprema, ela é absoluta. Ela é absoluta. As suas leis são perfeitas, por isso são imutáveis. Porque se já é perfeita, não tem por que mudar. Olha o impacto que isso vai tendo na sua vida. A gente já vai ver isso aí. Vamos falar um pouquinho. E aqui que é o fundamental. Até aqui, tudo legal. Mas é isso aqui que vai ter todo o papel na sua vida hoje, nesse momento, agora, às 9h20 da noite, dessa segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. É isso aqui que vai fazer toda a diferença na sua vida. Agora, para quem e por quê? Eu preciso entender isso aqui, essa existência de Deus. Para isso aqui, ó. Deus é soberanamente justo e bom. Olha o mundo à sua volta. Lembra, o efeito remonta à causa. Vivemos num mundo cujo efeito é inteligente? Sim, embora algumas pessoas nos causem dúvidas sobre isso. Vivemos num mundo onde o efeito é inteligente. Logo, a causa é inteligente. No mundo que a gente vive, tem bom, tem bem e tem o mal. Todo mundo concorda que tem o bem e o mal. Isso pode ser feito, esse bem e mal tem que ser feito de alguma causa anterior. Lembra, ou a causa é humana ou a causa é divina. É da suprema inteligência. Você acha que, uma vez que essa ideia de Deus, essa suprema inteligência, ela é absoluta, ela é soberana, das duas uma. Ou ela é soberanamente boa, ou ela é soberanamente má. Não tem meio termo. Se é absoluto, se é perfeito, ou é absolutamente bom, ou é absolutamente mal. O que você acha que essa inteligência suprema é? Boa ou má? Se ela é boa, ela é soberanamente boa. E se é boa, ela é justa. E a maldade que há no mundo é escolha de quem? Dos homens, do ser humano, da humanidade. A partir do momento que a humanidade decidir fazer diferente, o mal simplesmente se extingue. E por que ainda permite? Livre-arbítrio. Mas a gente vai discutir isso no futuro. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então olha o mundo à sua volta. Você tem bem e o mal, são opostos. Um é obra divina, o outro não pode ser, porque são opostos. Qual você acha que é? Uma vez que você percebe isso aqui, deixa eu avançar para o próximo que eu não lembro o que vem primeiro. Peraí. É isso mesmo. A certeza desses atributos divinos deve nos auxiliar a entender outros pontos importantes da doutrina espírita, servindo assim de base para analisarmos o que ocorre em nosso dia a dia. Meu amigo, minha amiga, olha a sua vida nesse momento. Não importa, a afirmação é forte, mas não sou eu que estou fazendo. São os espíritos. São os espíritos que estão fazendo. É a doutrina espírita que está nos revelando, não sou eu, sou o porta-voz. Não importa o que você esteja passando na sua vida agora. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que criou, que deu origem a todas as leis divinas que governam o nosso mundo, leis físicas e leis morais, que envolvem sentimento, todas elas são perfeitas e esse Deus é soberanamente justo e bom. Não importa o que estiver acontecendo na sua vida agora. Deus, ou a inteligência suprema, sabe e está ao seu lado.
tudo o que está acontecendo na sua vida nesse momento está conforme a sabedoria, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, estamos falando aqui de fé. A aula de hoje é o primeiro passo para você desenvolver a sua fé raciocinada. Não é acreditar em Deus, é saber sobre Deus. É ter certeza, é ter convicção, é fé. Uma coisa é você levantar da cama sem saber o que vai acontecer. Outra coisa é você levantar da cama sem saber o que vai acontecer, mas tenha certeza que existe algo soberanamente justo e bom que governa e rege todas as leis na qual você está inserido. Muda tudo completamente. Tudo que a gente tem na nossa vida, tudo que a gente recebe, tudo que a gente vive é para o nosso bem e é justo. Aí você fala, pode parar. Tá doendo, como que é justo tal coisa? Mas não é possível que existe bem nisso, naquilo. Vem conosco até o final do ano, acompanhando esse curso, e você vai entender que a partir dessa ideia inicial de inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, você vai entender que todos esses exemplos que está vindo à sua mente agora, de injustiça, e de que Deus, de essa bondade não é verdade, todas elas vão cair por terra, conforme a gente vai avançando naquilo que os Espíritos vão nos trazer. E a gente sempre vai remontar nesse pilar, nessa base, que é o entendimento do que é Deus, para compreender a natureza da vida do Espírito, seja encarnado, seja desencarnado. Para a gente só finalizar e abrir para as perguntas finais. Aqui a gente já falei dessa ideia, já falou do onipotente. Olha como influencia na nossa vida. Por exemplo, semana passada, o diabo existe. Como é que o diabo existe? Usa agora o que você sabe. Só existe um Deus único e poderoso, todo-poderoso. Se tivesse um outro, eles não seriam Deus. E o universo não teria possibilidade de ter ordem, porque eles ficariam disputando. Não, o demônio, o diabo, Satanás, não existe. O que existe então? Futuro, aula sobre anjos e demônios. Depois a gente vai ver. Então existe quando eu faço mal e eu vou para o inferno e vou ficar lá eternamente? É claro que não. Se Deus é soberanamente justo e bom, como é que alguém vai ficar no inferno para sempre? Mas o Hitler dizimou toda a Europa. É verdade. Só que a gente não está falando de imortalidade? A gente não está falando que o tempo não tem fim? Ele pode ter feito as maiores atrocidades. Ele vai pagar cada atrocidade, pagar entre aspas, que a gente vai entender o que significa também. Ele vai ser responsável por cada atrocidade que ele fez. Mas uma vez que esse tempo acabou, passou. Mesmo que demore milhões de anos. Mas ele vai ter um momento de acabar essa condenação. Cada um recebe aquilo que é justo, nem mais, nem menos. Por quê? Porque é a inteligência suprema. Outra coisa que é estranho. Olha, e aquela ideia de que basta a gente se arrepender, faz uma prece, faz um ritual e está todo mundo perdoado. Como? Seria justo? Então eu tenho uma vida difícil, de trazer maldade e atrapalhar a vida de todo mundo, mas no meu leito de morte eu me arrependo e me converto a uma determinada religião. Estou salvo. Como? E aonde estaria a justiça de Deus? Olha como certos preconceitos vão caindo por terra a partir desse começo de conhecimentos que a gente começa a trazer aqui da doutrina espírita. Portanto, para a gente compreender Deus, não tem mais achismo, não tem mais amorzinho, não tem cânticos e louvor. Não. Inteligência e razão. Tem que fazer sentido para poder compreender essa natureza de Deus. Até onde a gente conseguir. Só que para a gente compreender Deus, desenvolvimento moral, lembra? Aquela pureza de coração.
é preciso ter desenvolvimento moral, é preciso mudar as nossas atitudes, é preciso fazer o bem, em outras palavras. A dúvida é admissível no homem inteligente. Ah, mas eu ainda estou meio com dúvida desse Deus. Ótimo, vamos estudar e vamos raciocinar. No livro A Gênese, nos primeiros capítulos, Kardec pega essas questões de 1 a 16 e aprofunda e fala muito mais sobre isso. Quer aprofundar? Você já tem algo para estudar e para começar a tentar compreender. Porque senão, não tem fé. A fé verdadeira é aquela que você, não é que eu acredito, eu sei. Por quê? Porque faz sentido, porque tem razão. É aquilo que a gente chama de fé raciocinada. Essa fé raciocinada é que te dá a força moral para você vivenciar todos os dias os desafios da vida sem desistir, sem medo. Fé, fruto da razão. Próxima semana, olha o Clodoaldo aqui com a gente, ó. Princípios gerais do universo, os fluidos, origem e natureza dos espíritos. Tá, então, os espíritos é o quê? A matéria é o quê? Como é que funciona o universo a partir daí? Então, a gente vai ver na próxima semana. Perguntas, quem tiver perguntas, a gente está estourando o tempo aqui, ó, porque esse tema não é simples. Então, se você tiver outras perguntas, você vai estar aberto aí o canal do WhatsApp até amanhã ao meio-dia, onde você vai receber o link para poder preencher e vai jogando as perguntas ali no WhatsApp. E aí a gente vai respondendo, os 3 goiabos aqui vai respondendo, escrito, manda áudio, a gente vai mandando. Então, realmente deve ter 1 milhão de perguntas. Vai mandando as perguntas. Você tem até o meio-dia de amanhã para fazer, mas a gente tem até semana que vem, meio-dia da segunda-feira da semana que vem, para ir respondendo aos poucos. Até antes da aula da noite. Tudo bem? Nós vamos finalizando por aqui. Nós vamos fazer uma prece para a gente terminar. E nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento ao Pai, a essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que olha por nós e nos acompanha a cada momento e a cada instante. É com muita alegria e tranquilidade, Pai, que nós sabemos que Tu estás conosco todo o tempo. E que independente dos acontecimentos da nossa vida, tudo o que nos vem é bom. É para o nosso melhor entendimento, é para o nosso aprendizado, é para o nosso desenvolvimento como espíritos imortais que somos. E por isso agradecemos todas as dores, todas as alegrias, todas as tristezas, todos os acontecimentos da vida que têm um fim educativo de um pai que olha para o seu filho e que dá aquilo que ele tem de melhor. E com essa confiança, nós agradecemos ao Mestre Jesus, que se fez presente entre nós e trouxe todos esses ensinos que agora os Espíritos esclarecem, dada a nossa condição de compreensão. Agradecemos aos benfeitores espirituais do Obreiros do Bem que nos acompanham nesse trabalho, aos nossos anjos da guarda que estão conosco, nos nossos lares, à nossa volta, nos auxiliando nesse momento de elucidação. E que possamos, durante a semana, refletir e estudar sobre esses conceitos, gerando questões, gerando discussões e alimentando essa nossa sede de saber, para que com a graça do Pai, na próxima semana, nesse mesmo horário, estejamos aqui prontos para dar prosseguimento aos nossos estudos. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Que assim seja.